Há muito tempo, antes que o grande dilúvio varresse a terra e antes que o juízo divino caísse sobre a humanidade, viveu um homem escolhido por Deus. Esse homem era conhecido por sua sabedoria e habilidade em artesanato e encontrou graça diante do Senhor. Deus permitiu que ele testemunhasse os segredos dos céus, os reinos mais elevados onde reside o divino, tornando-o um observador direto do mundo eterno e imutável do Todo-Poderoso. Ele foi mostrado os lugares onde os radiantes e numerosos servos de Deus habitam, seres mais brilhantes do que o próprio sol. Ele viu o trono inacessível cercado por uma luz infinita, as camadas da criação dispostas em perfeita harmonia, e ouviu os indescritíveis cânticos dos querubins. Ele presenciou maravilhas divinas, nunca antes vistas por nenhum mortal. Seu nome era Enoque, filho de Jared, e ele foi o que compartilhou a verdade sobre os 10 níveis do céu. O Senhor o levou a essas alturas e tudo o que ele presenciou foi escrito no que ficou conhecido como o segundo livro de Enoque. Foi assim que sua jornada celestial começou. Enoque relatou que quando atingiu 165 anos de idade, teve um filho chamado Matusalém. Depois disso, viveu mais 200 anos, totalizando 365 anos de vida. No primeiro dia de um novo mês, Enoque estava sozinho em sua casa, deitado em sua cama. Enquanto dormia, sentiu uma profunda e esmagadora tristeza despertar dentro de si. Lágrimas preencheram seus olhos, mesmo durante o sono, embora ele não entendesse o significado daquele sentimento ou o que estava prestes a acontecer. Então, 2 figuras extraordinárias apareceram. Elas eram diferentes de qualquer ser humano que ele já tivesse visto, altas e majestosas. Seus rostos brilhavam como o sol, seus olhos flamejavam como fogo, e chamas pareciam sair de suas bocas. Suas roupas cintilavam em tons de roxo, suas asas ofuscavam o ouro, e suas mãos eram tão brancas quanto a neve. Elas se colocaram ao lado de sua cama e o chamaram pelo nome. Enoque acordou e as viu claramente. Ele as cumprimentou, mas o medo se apoderou dele, e seu rosto mudou com o susto. Os homens o tranquilizaram, dizendo: "Não tenha medo, Enoque. O Deus eterno nos enviou até você. Hoje você subirá aos céus conosco, mas antes deve dizer aos seus filhos e a todos em sua casa o que eles devem fazer na sua ausência. Ninguém deve tentar encontrá-lo até que Deus o traga de volta." Sem demora, Enoque obedeceu. Ele deixou sua casa e foi até a entrada conforme lhe foi instruído. Então, chamou seus filhos, Matusalém, Rahim e Gadad, e compartilhou com eles tudo o que os homens misteriosos haviam revelado. "Escutem bem, meus filhos", disse Enoque, "não sei para onde estou indo ou o que me aguarda. Por isso, exorto vocês agora. Não se afastem de Deus por causa de coisas inúteis ou poderes falsos que não criaram os céus ou a terra. Essas coisas e todos os que as adoram estarão perdidos. Que o Senhor lhes dê coragem e os ajude a viver em reverência a Ele." Ele continuou: "Ninguém deve vir atrás de mim até que o Senhor me traga de volta." Depois de dizer isso, Enoque foi levado pelos anjos. Eles o ergueram com suas asas e o levaram até o primeiro nível do céu, onde o colocaram sobre as nuvens. Olhando para cima, ele viu ainda mais alto nos céus, além do que os olhos normalmente podem ver. Lá no primeiro céu, mostraram-lhe um mar enorme, muito maior do que os oceanos na terra. Ele foi levado diante dos anciãos e líderes responsáveis pelas estrelas e viu 200 anjos que gerenciam as estrelas e orientam seus movimentos pelos céus. Esses anjos voam com asas e circulam pelos caminhos daqueles que viajam. Olhando para baixo, Enoque viu os armazéns de neve e os anjos que os guardam, ferozes e poderosos. Ele viu de onde as nuvens vêm e para onde elas retornam.
Então foi mostrado a ele o compartimento que contém o orvalho. Parecia óleo de oliva e sua forma refletia a beleza de todas as flores da terra. Anjos também vigiavam esses lugares, controlando quando eles se abriam e fechavam. Em seguida, os anjos o levaram ao segundo céu. Lá, a escuridão era mais profunda do que qualquer coisa encontrada na terra. Ele viu seres suspensos naquela escuridão, prisioneiros aguardando um julgamento poderoso e sem fim. Esses anjos pareciam mais aterradores do que a escuridão em si e choravam sem parar. Enoque perguntou aos seus guias: por que esses espíritos sofrem sem descanso? Eles responderam: estes são os que abandonaram Deus, seguiram seus próprios desejos e se rebelaram com seu líder, que está preso com correntes no quinto céu. Enoque sentiu uma profunda tristeza por eles. Eles o cumprimentaram e imploraram: servo de Deus, por favor, ore por nós. Mas Enoque respondeu: sou apenas um homem mortal. Como posso orar pelos anjos? Eu nem sei o que acontecerá comigo, ou quem pode orar por mim. Após isso, seus guias o levaram ao terceiro céu e o colocaram lá. Ao olhar ao redor, ele viu uma terra cheia de maravilhas que ninguém jamais conheceu. As árvores lá floresciam com frutos de cheiro doce, e os alimentos que produziam pareciam explodir de alegria e fragrância. No centro estava a árvore da vida, onde o Senhor repousa quando visita o paraíso. Esta árvore era além da beleza. Seu perfume era avassalador e estava coberta de cores como ouro, carmesim e fogo, brilhando em todas as direções. Ela dava todo tipo de fruto. Suas raízes estavam plantadas em um jardim na borda da terra, e o paraíso ficava em um reino entre o que pode se decompor e o que não pode. 2 fontes fluíam desse lugar, uma com mel e leite, a outra com óleo e vinho. Essas fontes se dividiam em 4 rios, fluindo suavemente pelo paraíso do Éden. Eles eventualmente chegavam ao resto do mundo, completando um ciclo, assim como os outros elementos da natureza. Não há árvore estéril nesse lugar, e cada canto transborda de bênçãos. 300 anjos radiantes vigiam o jardim, suas vozes nunca em silêncio. Eles cantam lindamente e constantemente, honrando o Senhor a todo momento. Eu exclamei: este lugar é realmente encantador. Os homens comigo responderam: Enoque, este lugar foi preparado para aqueles que permanecem fiéis através de todas as dificuldades. São aqueles que se afastam do mal, julgam com justiça, compartilham comida com os famintos, vestem os necessitados, levantam os fracos e cuidam dos órfãos. Eles vivem vidas retas na presença de Deus e o adoram sozinho. Somente um fogo sombrio queimava constantemente, subindo de um rio flamejante. Toda a área estava cheia de calor ardente e frio amargo, sede e tremores. As correntes ali eram cruéis, e os anjos que as guardavam pareciam ferozes e não mostravam misericórdia. Eles carregavam armas duras e infligiam tormentos sem fim. Eu gritei: este lugar é horrível. Os homens responderam: este é o destino daqueles que rejeitam Deus. Aqueles que cometem pecados contra a natureza, corrompem as crianças de maneiras viles, usam feitiçaria, praticam magia negra e se orgulham de fazer o mal. É para aqueles que mentem, roubam, espalham ciúmes e ódio, que matam, amaldiçoam os outros, exploram os pobres por lucro e ignoram os famintos, deixando os nus sofrerem. Estes são os que nunca conheceram seu Criador, que adoraram ídolos sem vida, objetos sem respiração ou audição, deuses feitos pelas mãos dos homens. Este é o julgamento que foi preparado para eles. Este lugar é sua recompensa eterna. Então os homens me guiaram para cima, até o 4º nível do céu, onde vi os caminhos e os movimentos radiantes do sol e da lua. Observei como eles se moviam e comparei seu brilho. O sol brilhava muito mais forte do que a lua. Ele viajava ao longo de seu caminho com uma velocidade surpreendente, como um vento que nunca descansa.
dia e noite. Movia-se com 4 estrelas poderosas, cada uma cercada por 1000 estrelas menores, 4 estrelas de cada lado do caminho do Sol. No total, 8.000 estrelas acompanham o Sol a cada dia. 15 legiões de anjos o atendem, e à noite 1000 seres com 6 asas surgem com anjos à frente do caminho do Sol para a luz ardente. 100 anjos acendem o Sol e o mantêm queimando. Também vi outros seres voadores associados ao Sol. Eles eram chamados de fênixes e chalquidri, criaturas incríveis. Seus pés eram semelhantes aos de leões, caudas e cabeças pareciam de crocodilos. Seus corpos cintilavam como um arco-íris e eram enormes, 900 unidades de tamanho. Cada um tinha 12 asas como os anjos. Essas criaturas permanecem próximas ao Sol, carregando calor e umidade conforme instruído por Deus. O Sol nasce sob o céu e segue seu caminho sob a terra, seus raios brilhando sem pausa. Os homens me levaram para o leste e me colocaram nas portas onde o Sol começa sua jornada diária. Ali, o Sol segue o padrão estabelecido pelas estações e pelo ciclo dos meses que compõem o ano, contando as horas do dia e da noite. Vi 6 portas abertas, cada uma com exatos 61 e 1/4 estádios de largura. Meça-as cuidadosamente e entendi que essas são as portas por onde o Sol nasce e se põe a cada mês. Ele viaja por elas de forma equilibrada, retornando na ordem inversa à medida que as estações mudam. Esse padrão completa o ano inteiro após as 4 estações passarem. Então, eles me guiaram para o oeste e me mostraram outras 6 portas, espelhando as do leste. Estas são as portas do pôr do sol, correspondendo ao mesmo número de dias, 365 e 1/4. O sol se põe através dessas portas ocidentais e esconde seu brilho, deixando apenas a lembrança de sua luz sob a terra. Embora sua coroa radiante permaneça no céu com o Senhor, 400 anjos a vigiam. Enquanto isso, o Sol viaja em uma roda abaixo da terra e repousa por 7 grandes horas durante a noite. Metade de seu caminho é gasto abaixo, e na 8ª hora ele se aproxima novamente do leste, trazendo sua luz e brilho com ele. Nesse momento, o Sol queima mais intensamente do que o fogo. Então, os fênixes e chalquidri, aquelas criaturas especiais do Sol, começam a cantar. Todos os pássaros batem suas asas com alegria, celebrando o portador da luz. Sob o comando do Senhor, as criaturas cantam. O portador da luz chegou para brilhar sobre toda a terra. O Deus da manhã aparece, representado pelos raios do sol, e o sol em si se levanta novamente para brilhar sobre o mundo. Juntos, eles iluminam a terra. Os homens me mostraram como os movimentos do Sol são medidos e como ele passa por essas portas especiais. Essas são as portas que acompanham as horas do ano. Por isso, o Sol é considerado uma criação poderosa, com um ciclo completo de 28 anos antes de começar novamente. Os homens então revelaram outro mistério. 12 grandes portas se estendiam do oeste para o leste, por onde a lua viajava em seus tempos determinados. A lua entra pela primeira porta ocidental, ao lado da porta do sol, e permanece ali por exatamente 31 dias. A segunda porta também a mantém por 31 dias, a terceira por 30, a quarta por 30, a quinta por 31 e a sexta novamente por 31. Ela fica 30 dias na 7ª porta, depois 31 na 8ª, 31 na 9ª, 30 na 10ª, 31 na 11ª e 28 na 12ª porta. Ela passa pelas portas ocidentais da mesma forma que entrou pelas orientais. Isso completa os 365 e 1/4 dias do ano solar. Enquanto isso, o ano lunar contém apenas 354 dias, faltando assim 12 dias em comparação ao caminho do Sol. Esses dias faltantes são chamados de épocas lunares do ano.
Juntos, esse ciclo completo forma um grande período de 532 anos. Um quarto de dia é deixado de fora a cada ano por 3 anos, e então adicionado no quarto ano para completar o tempo. Durante esses 3 primeiros anos, o tempo extra não é contado entre os dias, pois isso perturbaria o equilíbrio do ano, criando 2 meses que crescem e 2 que encolhem em comprimento. Depois que o Sol termina sua jornada pelas portas ocidentais, ele retorna para o leste, indo de volta em direção à luz. Esse ciclo continua a cada dia e noite, circulando sob todas as camadas celestiais, mais rápido do que qualquer vento, espírito, força natural ou anjo voador. Cada anjo se move com 6 asas e segue um caminho que se repete a cada 19 anos em 7 ciclos. No meio do céu, vi guerreiros celestiais louvando o Senhor com tambores e instrumentos de cordas. Suas vozes nunca paravam. Cantavam em harmonias doces e variadas, tão belas que eram indescritíveis. As melodias maravilhavam a mente e me traziam grande alegria enquanto eu ouvia. Então, os homens me trouxeram ao 5º nível do céu. Lá, vi um número incontável de seres poderosos conhecidos como os Grigori. Eles pareciam humanos, mas eram muito maiores, ainda maiores que os gigantes mais altos. Seus rostos pareciam cansados e ressecados, e eles nunca falavam. Nenhuma adoração acontecia neste céu. Perguntei aos homens comigo, por que eles parecem tão tristes e silenciosos? Por que não há adoração aqui? Eles responderam, esses são os Grigori, que junto com seu líder, Saturnael, se afastaram do Senhor da Luz. Outros como eles são mantidos na profunda escuridão no 2º céu. 3 deles desceram do trono de Deus para um lugar chamado Urban, onde quebraram suas promessas sagradas nas encostas de Hilleman. Viram quão belas eram as filhas dos homens e as tomaram como esposas, corrompendo a terra com suas ações. Eles viveram vidas ímpias, criando desordem, e seus filhos foram gigantes, seres enormes e violentos. Por causa disso, Deus os julgou severamente. Agora, eles lamentam por seus irmãos caídos e enfrentarão punição no último dia do Senhor. Falei com os Grigori e disse, eu vi seus irmãos e as consequências de suas ações. Eu orei por eles, mas Deus os sentenciou a permanecerem sob a terra até o fim deste mundo. Perguntei a eles, por que esperam aqui em silêncio em vez de servir ao Senhor? Por que não retornaram para honrá-lo antes que ele fique completamente irado? Eles ouviram o que eu disse e enviaram uma mensagem pelas 4 divisões celestiais. Enquanto eu estava com os 2 homens, 4 trombetas de repente soaram com um grande estrondo. Os Grigori começaram a cantar juntos com uma só voz, um som comovente e triste que subiu diante de Deus. Depois disso, os homens me levaram ao 6º céu. Lá vi 7 grupos de anjos brilhantes, todos magníficos e resplandecentes. Seus rostos eram mais brilhantes que o sol, e eles pareciam idênticos em aparência, comportamento e vestimentas. Esses anjos são responsáveis por manter a ordem. Eles acompanham os movimentos das estrelas, as mudanças da lua, o caminho do sol e o equilíbrio adequado de todo o mundo. Quando esses anjos testemunham ações erradas, dão ordens e oferecem orientação. Com poderosas e belas canções e cânticos de louvor, eles continuam a servir ao Senhor. Estes são os arcanjos, superiores aos outros anjos, que controlam toda a vida no céu e na terra. Também há anjos designados para vigiar as estações e os anos, outros que supervisionam rios e mares, aqueles responsáveis pelos frutos da terra, e outros que cuidam de cada lâmina de grama, providenciando comida para todas as criaturas. Alguns têm a tarefa de registrar as almas dos humanos, escrevendo todas as suas ações e suas vidas diante de Deus.
Entre eles estão 6 fênixes, 6 querubins e 6 seres alados. Eles cantam em uníssono, constantemente, com vozes tão incríveis que não podem ser descritas. Eles celebram com alegria diante do trono do Senhor. Então, os 2 homens me levaram mais alto até o 7º céu. Lá, vi uma luz esmagadora e imensos exércitos de arcanjos flamejantes, junto com forças invisíveis, poderes, governantes, autoridades, querubins, serafins e tronos, seres cheios de olhos e luz. Havia 9 divisões no total, as fileiras de luz celestial. Fiquei cheio de medo e comecei a tremer. Mas os homens que me guiavam disseram: "Seja corajoso, Enoque, não tenha medo." Então me mostraram o Senhor sentado distante em um trono imenso. Perguntei o que havia além disso. "O que há no 10º céu?" Eles responderam: "Ali é onde Deus habita." Em hebraico, esse 10º céu é chamado de Aravot. Todos os seres celestiais se reúnem ali, em pé, sobre 10 degraus de acordo com seus rangos. Eles se curvam diante do Senhor, então retornam alegremente aos seus lugares, cantando suavemente e louvando-o na luz infinita. Ao redor do trono estão querubins e serafins, seres com 6 asas e muitos olhos que nunca se afastam. Eles permanecem diante de Deus, fazendo sua vontade, cercando seu trono, cantando com vozes suaves. Santo, santo, santo é o Senhor, soberano dos exércitos. O céu e a terra estão cheios de sua glória. Quando vi tudo isso, os homens disseram: "Enoque, até aqui fomos instruídos a guiá-lo." Então partiram e eu fiquei sozinho na borda do 7º céu. Fiquei assustado, caí no chão e disse: "O que aconteceu comigo?" Então o Senhor enviou um ser magnífico, Gabriel, o arcanjo. Ele disse: "Seja forte, Enoque, não tenha medo. Venha comigo e fique diante do Senhor para sempre." Mas eu respondi dentro de mim: "Senhor, meu espírito quase me deixou de tanto medo. Confiei nos homens que me trouxeram até aqui. Pensei que eles me guiariam até ti." Então Gabriel me levantou como uma folha carregada pelo vento e me trouxe diante do rosto do Senhor. Olhei e vi o 8º céu, chamado Muzalot em hebraico. Ele controla as mudanças das estações, secas e molhadas, e contém as 12 constelações no céu, acima do 7º céu. Então vi o 9º céu, conhecido em hebraico como Cushavim. Este é o lugar onde as casas dos 12 signos do zodíaco estão localizadas no firmamento. Finalmente, cheguei ao lugar mais alto, o 10º céu, chamado Aravot. Olhei e vi o rosto do Senhor. Era como ferro incandescente retirado do fogo, cintilando com faíscas e queimando intensamente. Assim foi seu rosto. Mas a presença do Senhor é indescritível, impressionante, poderosa e inspiradora de reverência de uma forma profunda. Quem sou eu para descrever a indescritível presença do Senhor ou falar de seu maravilhoso rosto? Não posso começar a contar as muitas instruções que ele dá ou as incontáveis vozes que saem dele. Seu trono é imenso, não feito por mãos humanas, e não posso medir o número de seres celestiais ao seu redor. Legiões de querubins e serafins que cantam sem fim. Sua beleza nunca muda e sua glória está além da imaginação. Sobrecarregado, caí no chão e me curvei diante dele. Então o Senhor falou comigo com seus lábios, dizendo: "Seja forte, Enoque, não tenha medo. Levante-se e fique diante de mim para toda a eternidade." Nesse momento, o arcanjo Miguel veio e me levantou, trazendo-me para ficar diante do rosto do Senhor. O Senhor então se voltou para seus servos celestiais e, como um teste, disse: "Que Enoque permaneça em minha presença para sempre." Os gloriosos se curvaram diante do Senhor e responderam: "Que seja feito conforme sua palavra." Então o Senhor disse a Miguel: "Remova as vestes terrestres de Enoque, unja-o com meu óleo fragrante e vista-o com as vestes da minha glória."
E Miguel fez exatamente como o Senhor ordenou. Ele me ungiu, e o brilho do óleo foi mais intenso do que qualquer grande luz. Era suave como orvalho, com um cheiro doce e calmante, brilhando como a luz do sol. Quando me olhei, aparecia exatamente como um dos seres gloriosos. Então o Senhor chamou um de seus arcanjos, chamado Pravuil. Ele era mais rápido em sabedoria do que todos os outros e registrava todas as ações do Senhor. O Senhor disse a ele: tire os livros dos meus armazéns e uma caneta que escreve rapidamente. Dê-os a Enoque. Entregue os mais refinados e confortantes pergaminhos de sua mão. Pravuil começou a me ensinar tudo, sobre os céus, a terra e o mar, sobre todos os elementos e como eles se movem. Ele explicou o trovão e seus padrões, os caminhos do sol e da lua, como eles mudam, as estrelas e suas estações, os anos, os dias e as horas, o nascer dos ventos, o número de anjos e como suas canções são formadas. Ele me ensinou sobre a vida humana, as línguas de cada canção, as leis, os ensinamentos e todos os doces louvores que são justos para conhecer. Tudo o que eu te contei agora foi mostrado por ele. Ele disse: sente-se e escreva cada alma que algum dia nascerá, e os lugares preparados para cada uma delas para toda a eternidade. Cada alma foi planejada antes de o mundo ser feito, cada uma emparelhada com outra, por 30 dias e 30 noites. Então, eu escrevi tudo cuidadosamente e completamente, 366 livros no total. Então o Senhor me chamou novamente e disse: Enoque, tome seu assento ao meu lado esquerdo, ao lado de Gabriel. Eu me curvei diante dele, e ele falou mais uma vez: Amado Enoque, tudo o que você vê, tudo o que foi criado e completado, agora eu revelei a você. Antes que qualquer coisa existisse, antes que o tempo sequer começasse, eu criei todas as coisas do nada. Trouxe o invisível à vista, o espiritual ao físico. Ouça atentamente, Enoque, e absorva minhas palavras. Eu não compartilhei este segredo com meus anjos. Nunca revelei a eles como eles vieram a existir, nem a vastidão do meu reino sem limites. Eles não entenderam como eu trouxe toda a criação à existência. Isso eu revelei a você agora. Antes que qualquer coisa pudesse ser vista, eu sozinho passei pelo reino invisível de um extremo ao outro, como o sol viajando pelo céu de leste a oeste e de volta novamente. No entanto, até o sol encontra descanso em sua jornada. Eu, porém, não encontrei descanso, pois estava formando tudo, lançando as fundações para o que um dia se tornaria visível. E assim, a extraordinária jornada de Enoque pelos 10 céus chegou ao fim. Ele viajou por reinos radiantes de glória, passou pelas prisões dos anjos caídos, esteve entre os celeiros das estrelas e alcançou o trono de Deus em pessoa. Ele foi mostrado coisas muito além da compreensão humana. Ele testemunhou a estrutura de toda a criação, o destino daqueles que se rebelaram e a recompensa eterna prometida aos fiéis. E através de tudo isso, uma mensagem foi inegável. Deus governa sobre tudo no céu e na terra. Enoque não foi escolhido apenas por seu próprio bem, mas para registrar essas visões para todas as futuras gerações. Uma mensagem cheia de advertência, esperança e propósito divino. Agora nos resta uma escolha. O que faremos com esta revelação? Iremos buscar a justiça e nos preparar para o reino eterno? Ou nos afastaremos, ignorando a verdade que foi desvelada? O livro de Enoque nos dá uma visão da majestade de Deus, sua justiça e seu plano imutável. Caminhemos em fé e busquemos o Senhor, para que um dia nós também possamos ficar diante dele, vestidos de glória, assim como Enoque foi. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada notável pelos 10 céus de Enoque. Se você achou este vídeo significativo, curta, compartilhe e se inscreva para mais percepções sobre mistérios bíblicos. Até a próxima, que o Senhor te abençoe e proteja. Shalom.